próximo assunto, ó. A Operação Escudo, ela foi realizada no final de semana pela Polícia Militar de São Paulo, lá em Guarujá. Para prender um cidadão, vou colocar entre aspas aqui, é porque é do que estão chamando ele, sniper do tráfico, após a morte do PM Patrick Bastos Reis. Patrick tinha 30 anos e era um soldado da Rondas Ostensivas Tobias Aguiar. Rota é uma polícia especializada do estado de São Paulo. Essa operação, a Operação Escudo, deixou pelo menos 10 mortes. Se falam de 19, mas o governo até agora tem admitido 10 mortes. A morte do policial desencadeou essa operação lá no litoral e aí a polícia foi para cima com 600 agentes. Uma mega operação, Polícia Civil e Polícia Militar. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, negou que tenha havido excessos na operação, que continua hoje. Hoje a operação entra no 4º dia. Vou abrir aspas aqui para o governador paulista de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Não houve excesso, houve uma atuação profissional que resultou em prisões e nós vamos continuar a operação. Segundo a informação oficial do estado de São Paulo, é que todas as mortes aconteceram por conta de confronto. Todo mundo que baixou a guarda e se entregou foi encaminhado para a justiça. E aí quem entrou em confronto com a polícia, o resultado foi esse, pelo menos é o admitido até agora pelo governo de São Paulo, 10 mortes. A pergunta nesta manhã que a gente faz, a gente já falou disso aqui em operações policiais, em abordagens policiais aqui no nosso estado e aqui em Maringá também. Uma abordagem da Polícia Choque, é um carro que estava em fuga ali no trevo próximo a Sarandi, a gente falou disso. Houve excesso? Não houve excesso. Aí a pergunta é essa, eu começo com Kim Rafael. Kim Rafael, há excessos policiais, principalmente por conta da morte de um policial militar, e aí eles vão de maneira desproporcional para cima da bandidagem, ou com a bandidagem é assim que se age? Tem que ir para cima. Pois é, Paulo, mas aí tem que analisar o contexto. Qual que é o contexto? São Paulo é a maior cidade da América Latina, né, tendo aí facções de vários níveis, né, de bandidagem. Então veja que nós não estamos falando de uma cidadezinha assim que tem um índice de criminalidade muito baixo. Pelo contrário, se a polícia não sai realmente armada, disposta realmente a atirar, porque ela vai receber chumbo também, uma ação gera reação, e dessa forma é assim que segue. Então, nesse sentido aqui, não houve excesso algum, né? Se a gente perceber que foram apenas as 10 pessoas que estavam envolvidas e foram, tem que analisar essas 10 realmente assassinadas, né, supostamente abatidas aí, tiveram realmente a ver com isso. Isso que tem que se averiguar. Ah, teve sim porque fazia parte da facção que matou lá o policial, etc. Eu acho que toda essa operação tem que ser colocada num pedestal e dizendo o seguinte: existe força policial em São Paulo. Tem que dar uma resposta para a população, porque a população tem que se sentir segura e assim, da mesma forma como aconteceu aqui naquele dia lá de Sarandi. Então a resposta é: existe polícia em São Paulo, então vamos deixar a sociedade mais segura. Professor Jorge? Olha, Paulo, a notícia da Folha de São Paulo relata que foi uma operação com 15 batalhões de operações especiais, cerca de 3.000 policiais militares, além dos pelotões de choque e do efetivo local. Então é uma mega operação. São números poucas vezes vistos. E lembrar que o sujeito suspeito se havia entregado na zona sul da capital na noite de domingo. Então me parece que aqui é o processo, de novo, uma investigação do que está ocorrendo. Aí vem as famosas câmeras que os policiais têm que utilizar aí em São Paulo, justamente para evitar aquilo que se está falando aí do Felipe Vieira Nunes, de 30 anos, um vendedor de açaí, que foi morto em circunstâncias pouco esclarecedoras. Os vizinhos relatam que ele não tinha arma nenhuma. Então há que investigar se houve efetivamente execuções, e os números aí, até agora conhecidos, relatam 10 óbitos confirmados, mais 9 outros que estariam aí aparecendo nesses números. Então, estamos falando de 19 pessoas mortas. E aí o pânico no Guarujá. Vamos lá, Fernando Tupan. A desproporcionalidade aqui na ação da polícia, quando vai para cima da bandidagem, Fernando, porque nós estamos falando de um tipo de ação
que em tese é do exército ou da própria polícia. Sniper do tráfico. Ele, como o professor falou, ele está preso, mas a polícia foi para cima. Paulo Caetano, às vezes a polícia tem que ir para cima, mas a força foi desproporcional mesmo. 10 pessoas mortas. A gente sabe como funciona aí. As pessoas que já cobriram polícia sabem que não é fácil. Matou um policial, sempre acontece. Isso que foi mostrado por você alguns minutos atrás. Paulo Caetano, nós precisamos mudar o Brasil e o governo Lula não está conseguindo isso. Vamos lá. Pamela Bussolini, quero te ouvir. Paulo Caetano, eu creio que se a gente está nessa situação no Brasil hoje de tanta violência, esse narcotráfico instalado, né, infelizmente, aqui no nosso país, é justamente por questões como essa. Quando a polícia faz operações, parte todos esses questionamentos, denúncias e tudo mais, se ventila muita coisa na mídia, mas depois se comprova muito pouco, né? Um caso ou outro que a gente vê aí que foge dessa máxima aí, desse alarde que se dá toda vez que a polícia faz uma ação mais contundente. Agora, sniper do tráfico, meu Deus do céu, eu tô aqui me perguntando a que ponto chegamos, né? Porque ontem também foi noticiado que aquele promotor de São Paulo, que participa de muitas ações contra o PCC, fez a ressalva aí ao Sérgio Moro, que acho que pensou que o perigo passou, de que o PCC não teria pressa para executar seus planos, né? Então, assim, eu não consigo ver desproporcionalidade se a gente vê o número de pessoas que morrem em virtude do tráfico de drogas do Brasil, e isso eu estou falando desde uma overdose até quem morre na linha de frente dessa guerra. Eu acho que não existe desproporcionalidade. A polícia tem que agir sim, e o judiciário deveria abraçar essas ações e não soltar também gente com AK-47, com fuzil, com 10 mil reais em dinheiro que não explica de onde veio, mas no outro dia está na rua. Eu acho que essa impunidade, sabe? Essa passação de pano para o crime é que está levando a gente para esse buraco sem fim, e que acaba sendo necessário esse tipo de ação. Né? Um policial morto por um sniper do tráfico. É para acabar. Rigon? Tá certo que a situação é complicada mesmo, sabemos que não é fácil, mas os números mostram por si só que a Polícia de São Paulo não é nenhum CSI, né? A gente basta lembrar, eu sugiro para quem não saiba, para ler o livro Rota 66, do Caco Barcelos, Prêmio Jabuti de 92, Rota 66, a polícia que mata. Polícia que mata é um bicho complicado, não é? Eles estão indo pelo caminho errado. E, coincidentemente, foi no mesmo ano em que houve um massacre de Carandiru com 111 mortos. A banalização da morte, seja ela de uma pessoa ou de 100, é horrorosa, porque a lei está aí para ser cumprida. Existe um rito. Ou, como diria o Rui Barbosa, uma adaptação, ou a gente segue a lei ou vira uma bagunça, né? Se a lei determina isso, então eu vou rasgar o Código Penal, rasgar tudo. É de se lamentar apenas que até o próprio corregedor da Polícia Civil admitiu ontem que houve grande e evidente excesso. Edivaldo Magro, quero te ouvir. Existe algo no jornalismo chamado jornalismo declaratório. Nós somos obrigados a aceitar a nota oficial como verdade. Se existe ou não um bunker, se existe um sniper, a gente nunca vai saber. Então a gente se cria um figurino, um ator, e a gente coloca ele na cena como isso legitimasse o excesso de violência. É desproporcional na medida em que a gente ainda não sabe quem são essas 10 pessoas mortas. Qual o perfil dela? Vai se constatar daqui a pouco, eram trabalhadores. A polícia, segundo relatos, invadiu o morro, invadiu casas, encapuzados, torturaram, mataram de forma autorizada pelo Estado. Nesse aspecto, é preciso colocar algumas barreiras. Como bem lembrou aqui, né, o Rigon, 30 anos atrás, em 93, teve outro massacre da Candelária. Há um ano atrás, teve outro massacre subindo no Morro dos Carioca, numa operação chamada Operação Vingança. Foram 20 mortos. Desses 20 mortos, a grande maioria eram pessoas inocentes que estavam dormindo e levaram um tiro. Então,
um estado em que a gente autoriza que a polícia invada morro ou invada casas e assassine as pessoas sem o devido processo legal, sem um mínimo de respeito, eu acho que é um estado que é um momento de inflexão. E importante deixar claro que bandido que atira em polícia deve levar tiro e ponto, não se discute esta questão. Agora, nós não podemos aceitar um Estado permissivo, violento, em que o Estado se sente no direito de cruzar todas as barreiras legais e matar cidadão inocente até que se prove o contrário. Concordo aí, alguém falou que os Morros Carioca, morei por lá, lá é punk, a polícia tem que chegar com uma postura muito mais agressiva, mas não se trata de sair matando. É sabido também, quem faz jornalismo, o Rigon, que acho que é o jornalista de ofício, tal como eu, bandido que mata a polícia vai morrer. Isso é uma história e isso não tem nenhuma novidade. Agora, a novidade é você reunir 600 policiais das unidades mais especializadas, né? 3 mil, das unidades mais especializadas do Rio de Janeiro, todas, né? São Paulo, do COR, né? Que dá recursos especiais, rota e tudo mais, e fazer uma operação que acabou, ainda não se sabe o número exato de mortes, mas se fala já em 19, 10 confirmados. Então, é mais um cenário que a gente tem que discutir a violência, né? Sobre todo o prisma. Ela é do Estado, ela é do cidadão, e não muda, tá? A gente fala sobre isso há anos e a gente vai falar ainda mais sobre isso mais para frente ainda. Agora, o duro é quando você vê autoridades assumindo que é assim mesmo, reagiu, está dentro da proporcionalidade. Não me consta que foi o caso.